Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Hoje eu gostaria de falar sobre 3 coisas. A primeira coisa é a seguinte: muitas pessoas nos pedem por e-mail sugestões sobre quais vídeos antigos assistir, principalmente naquele domingo em que não há uma publicação de vídeo novo. Essas pessoas gostariam dessa sugestão. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: desde que eu comecei a estudar as EQMs em 2013, eu li muitos livros, normalmente americanos, os quais contêm muitas EQMs, muitos relatos interessantíssimos, que seria maravilhoso eu poder compartilhar com vocês, porque eles acabam dando uma amostra do quão importante já está sendo considerada essa pesquisa sobre as EQMs em âmbito mundial. A terceira coisa é o pedido que muitos fazem de tempos em tempos, ou quase sempre, para que nós publiquemos vídeo toda semana. Já expliquei que nós não conseguimos colocar vídeos com novas entrevistas todas as semanas, porque a nossa equipe é muito pequena, é minúscula, e do jeito que nós viabilizamos fazer o que fazemos, é necessário que a publicação seja concentrada a cada 2 domingos. Então, em função disso, nós vamos experimentar, a partir dessa semana, um novo tipo de vídeo, onde eu faço uma leitura da tradução de uma dessas experiências de quase morte que foram originalmente publicadas num livro do exterior. Tá? São experiências belíssimas. Vou mostrar qual é o livro a cada vez para que as pessoas interessadas possam buscar esse livro, mas nem todos falam inglês, então nós estamos traduzindo para que essa experiência seja acessível a todos. Tá? No final dessa leitura que eu vou fazer, eu vou indicar 1 ou 2 vídeos do nosso canal com entrevistas antigas que tenham algum tipo de relação com essa EQM que eu acabei de ler. Não sei dizer se conseguiremos fazer esse tipo de vídeo a cada 2 semanas. É uma experiência. Vamos ver como é que acontece. Além das experiências de quase morte, também focaremos nesses vídeos leituras de trechos de artigos ou dos livros publicados por esses médicos, também com o intuito de trazer mais informação científica para vocês, que mostre como tudo isso tem sido levado cada vez mais a sério. Nós não temos como fazer, neste novo tipo de vídeo, legendas em várias línguas no capricho, como nós fazemos nos outros vídeos que publicamos no canal. O que nós vamos conseguir fazer é usar a transcrição da fala feita pelo YouTube, vamos traduzir diretamente pelo YouTube para as várias línguas e publicar. Não vai ser uma coisa muito boa, nós sabemos isso, mas é melhor do que nada. Acho que vai dar para as pessoas saberem o que está sendo falado, com algum esforço. Nós resolvemos dar um nome para esse novo tipo de vídeo que vamos publicar. Esse nome é Desvendando. O primeiro vídeo vai se chamar Desvendando a EQM da Beverly. Aliás, todos esses vídeos serão numerados. Pedimos aos que gostarem que deem like, porque isso de fato ajuda no crescimento do canal, facilita que essas informações cheguem a novas pessoas. Mas antes de passar à leitura da EQM da Beverly, eu gostaria de falar algumas palavras sobre as pessoas que mantêm esse canal de pé. Eu já falei várias vezes que eu tenho muita gratidão ao Dr. Edson Amâncio, que foi quem me apresentou o assunto das EQMs em 2013. Hoje eu quero falar também da Edna Oshima Mendes, minha esposa, com quem eu sou casado há 30 anos, que sempre me deu muito suporte, especialmente nos últimos 20 anos. E eu posso dizer a vocês que este canal, com certeza, não existiria se não fosse o suporte dela. Inclusive, toda a estruturação tecnológica foi possibilitada por ela. Muito obrigado, Edna.
Quero falar também da Nara, minha filha mais velha, que apresenta praticamente todos os vídeos. Na verdade, desde quando eu fiz 2 pilotos tentando criar o interesse nas emissoras de televisão, antes de resolver fazer o canal, ela já estava presente ali, fazendo a apresentação desses pilotos. Também sem ela, o canal não seria o que é hoje. Quero falar também da Mai, minha filha mais jovem, que na verdade foi quem primeiro viu aqueles objetos, ou sei lá o que eram, no céu, que deram origem àquele vídeo que fizemos. Ela aparece comentando no vídeo e recentemente também fez a leitura do e-mail que nos foi enviado pela Oneida. E ela cada vez estará mais presente no canal. Quero também falar da participação da Ana Cláudia Arantes, minha querida irmã do coração. Ela é responsável pelo cuidado com a tradução para o inglês, coisa essencial, porque é do inglês que saem as traduções para o espanhol, o francês e o italiano. A entrada da Ana Cláudia na equipe possibilitou um aumento expressivo do tempo de vídeo que é publicado a cada 2 semanas. No começo do canal, nós publicávamos 20 minutos a cada 2 semanas. Hoje já estamos publicando até 2 horas. Fora isso, temos alguns colaboradores, consultores, que nos ajudam na investigação científica. Bem, vamos agora falar da EQM da Beverly. Na verdade, eu conheço o relato desta EQM desde 2014, quando eu comprei esse livro do Melvin Morse, chamado Closer to the Light, que a gente pode traduzir por Mais Próximos da Luz. Ele, neste livro, relata muitas EQMs de crianças, e a da Beverly me tocou profundamente. Inclusive, eu pensei em iniciar o canal com esta EQM, com o relato, lendo esta EQM. Só que o canal acabou tomando outro rumo, de só mostrar entrevistas com pessoas contando com a própria voz tudo o que aconteceu, que com certeza é melhor, mas agora nós vamos ter a chance de compartilhar com vocês esse relato que é muito bonito. Na verdade, é um relato que mistura o Melvin Morse contando o que aconteceu com palavras da própria Beverly, que é um nome fictício. Vamos então passar à leitura da experiência de quase morte da Beverly, da forma como foi contada no livro do Melvin Morse. O título é Cuide de Você. Beverly tem 47 anos, é casada e feliz, e hoje ela diz que só o fato de estar viva já a faz feliz. Ela me parece tão feliz hoje que é difícil acreditar que, quando criança, ela quase conseguiu terminar com a própria vida. Ela cresceu na Filadélfia com pais tão abusivos que ela ainda hoje não consegue discutir os detalhes da sua infância. O fato dela ter resolvido encerrar a vida me faz crer que a vida para ela era realmente insuportável. Quando ela tinha 7 anos, ela levou o seu trenó, daqueles usados para deslizar na neve, até o topo de uma colina muito íngreme. Ela colocou o trenó no chão, apontando para um banco de cimento que estava lá embaixo, junto à rua. Seu plano era deslizar colina abaixo com a cabeça à frente do trenó para atingir aquele banco com a cabeça. Determinada, ela se deitou no trenó e partiu para o que seria o seu último passeio. Ela atingiu o banco em cheio com a cabeça, conforme desejava fazer, e imediatamente se viu flutuando acima do seu corpo. Ela viu crianças se juntarem ao seu redor, mas ninguém foi buscar ajuda. Em vez disso, elas observavam o que tinha acontecido e logo voltaram a brincar. Essa reação tão impiedosa não a surpreendeu, porque ela morava em um bairro muito violento do centro da cidade. Ela flutuou cada vez mais alto, passando os telhados dos prédios onde nunca havia estado antes. As coisas então mudaram. Nas palavras dela, eu subi e desapareci em um ambiente azul prateado profundo. Então veio algo que parecia um grande guarda-chuva sem o bastão.
Esse guarda-chuva pareceu se curvar em volta de mim e tudo ficou escuro. Então, de repente, eu estava em uma luz muito intensa e brilhante. Eu me senti aquecida e amada de uma forma que nunca havia me sentido antes. Então, ouvi uma voz vinda da luz. Você cometeu um erro. Sua vida não é sua para você fazer isso. Você deve voltar. Aí eu discuti com a voz e disse: ninguém se importa comigo. A resposta que recebi da luz foi chocante. A luz disse: você tem razão. Ninguém neste planeta se importa com você, incluindo seus pais. É seu trabalho cuidar de si mesma. Beverly, de repente, voltou ao seu corpo, que nesse momento não era um lugar agradável para se estar. Ela sentia dores intensas. Sua boca estava grudada em uma grade de madeira ao redor do banco. Seu pescoço estava quebrado. Ela tentou mover a cabeça e perdeu muitos dentes e um pedaço da língua. Beverly se lembra de ter pensado neste momento que assim que pudesse, voltaria ao topo da colina nevada e tentaria terminar a sua vida novamente. Assim que esse pensamento veio à mente dela, Beverly foi retirada de seu corpo novamente e envolvida por aquele guarda-chuva sem bastão novamente. Aquecida nesta bolha de amor e vida propiciada por aquilo que parecia um guarda-chuva sem bastão, ela teve uma visão incrível. Esta mesma bolha que a aquecia derreteu o gelo e a neve de uma árvore próxima, embaixo da qual ela costumava brincar. A bolha estava mostrando a ela que, embora a árvore estivesse envolta em gelo e neve agora, ela teria folhas verdes no verão. A Beverly então se viu sentada embaixo daquela árvore, comendo uma deliciosa maçã que ela havia tirado de seus galhos. Ali ela estava sentindo prazer e alegria. De repente, a Beverly entendeu o que estava sendo mostrado a ela. Novamente, nas palavras dela: vi que a árvore de inverno com a neve e a árvore de verão com as maçãs eram duas partes de um mesmo todo. Vi que a minha vida agora era como a árvore de inverno, e quando percebi que o verão chegaria, finalmente tive vontade de voltar ao meu corpo. A vida não foi fácil para Beverly, que teve um longo processo de recuperação. Ela passou muitos meses em coma e ainda tem alguma paralisia nos dedos. Como ela mesma diz, não foi tão difícil sair do meu corpo quanto foi voltar para ele. A experiência a transformou imediatamente. Após o coma, ela passou a defender mais seus direitos, mesmo tão jovem, e tornou-se uma autodefensora em vez de uma vítima desanimada de abuso. Ela então passou a dedicar a sua vida para construir uma família de amor, do tipo que ela mesma nunca teve. Hoje, ela é casada e feliz com 3 filhos. Ela usa um pequenino guarda-chuva preso em um charmoso colar para ela sempre lembrar o que a experiência lhe ensinou. Quando você fere a si própria, você fere toda a existência. Em 2019, foi publicada no canal Afinal que Somos Nós uma entrevista com uma pessoa que teve uma experiência de quase morte, na qual ela viveu uma situação similar à da Beverly. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar esse relato, porque ele trazia uma mensagem que me lembrava a mensagem do relato da Beverly. Eu falei, que bom que vou poder compartilhar com todos isso. Mas a pessoa pediu para retirar do canal a entrevista dela 2 semanas depois. E é claro que nós obedecemos, porque mesmo tendo havido uma autorização prévia, nós nunca vamos brincar com a vida de uma pessoa, porque existe uma exposição muito grande da intimidade da pessoa. Se ela não se sente à vontade com isso, nós retiramos, claro. Mas nós podemos aqui contar para vocês esse pedacinho da experiência dela, que lembra a experiência da Beverly, que é o seguinte:
Após a pessoa ter tentado tirar a vida, ela foi subindo, saiu do planeta Terra, se viu numa escuridão e percebeu que uma luz se aproximava dela. Essa luz a pessoa interpretou como sendo Deus. E essa pessoa percebeu, sentiu que não podia olhar para essa luz por causa do que ela tinha feito. Quando essa luz chegou próxima dela, a luz disse para ela: eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Agora volte e não erre mais. É muito parecido com o que a Beverly escutou, que foi: você cometeu um erro, sua vida não é sua para fazer isso, você deve voltar. E essa pessoa, repetindo, ouviu: eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Agora volte e não erre mais. O que eu acho interessante é que, mesmo sendo considerado errado o que as duas fizeram, as duas foram recebidas com total acolhimento. O amor do acolhimento não faltou. Agora é o momento que nós sugerimos a vocês que assistam um vídeo antigo do canal, que tem algum tipo de relação com a história aqui contada. No caso, o vídeo que sugerimos é o que conta as duas EQMs que o Rubem da Silva teve, sendo que só a primeira esteve relacionada com a tentativa dele tirar a própria vida. As duas EQMs são muito importantes de serem conhecidas, trazem muita informação para todos nós. Os links, eu digo os links porque essas duas EQMs do Rubem foram contadas em 3 vídeos, os links desses 3 vídeos estão presentes na descrição deste vídeo aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e bom proveito.